Copa de 2014. A audiência pública na Assembleia reúne autoridades para discutir com diversos segmentos os aspectos socioeconômicos que envolvem o Mundial. Santa Isabel do Rio Negro adere às ações do Centro de Cooperação Técnica do Interior. E na edição do Alean Notícias de hoje, você também vai ver os principais fatos da semana no Parlamento Estadual. Maioridade penal. Deputados e autoridades do setor debatem sobre o tema que divide opiniões. Presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Cabo Maciel, questiona o pagamento de salários de soldados da Polícia Militar. Deputada Conceição Sampaio apresenta projeto de lei que cria uma política de atenção às mulheres com depressão pós-parto. Relator-geral da Constituinte, Bernardo Cabral, recebe homenagem na Assembleia Legislativa. O Brasil está a menos de um ano para sediar o maior evento esportivo do mundo. Nas cidades sede, mudanças estruturais estão acontecendo. Uma corrida contra o tempo que tem gerado reclamação da sociedade e preocupação com prazos estabelecidos pela FIFA. Na Assembleia, uma audiência pública proposta pelo presidente da Comissão de Turismo da Casa, deputado Francisco Souza, debateu com autoridades de diversos setores o que vem sendo realizado em Manaus e qual o legado que a Copa vai deixar na capital amazonense. O futebol é uma paixão nacional e a realização da Copa do Mundo da FIFA no Brasil mobiliza tanto o setor público quanto a população. Diversas cidades brasileiras foram escolhidas para sediar a Copa, incluindo Manaus, no coração da floresta amazônica. Para discutir as ações tomadas para a concretização do evento no estado, o deputado Francisco Souza requisitou a realização de uma audiência pública. A importância do tema para o turismo no estado chamou a atenção do parlamentar. Não dá para desassociar o futuro do presente. Isto é uma das maiores preocupações, não só em Manaus, não só no nosso estado, mas em todo o Brasil, é o pós-Copa, porque os investimentos são muito grandes. Durante a audiência, as autoridades públicas do Poder Executivo Estadual e Municipal demonstraram as ações que estão sendo realizadas. Na área da segurança, policiais civis e militares estão recebendo treinamento especial para atendimento adequado aos visitantes. Além disso, o governo também vai investir nas delegacias do turista, voltadas principalmente ao atendimento dos estrangeiros. A Prefeitura pretende investir na revitalização do Centro Histórico de Manaus, local que deve atrair uma quantidade significativa de turistas. O deputado Francisco Souza, que é presidente da Comissão de Turismo e Empreendedorismo da Alean, aposta no legado que a Copa irá deixar para a atividade turística do estado. Como arena, aeroporto, porto, cabe a nós a discutir se, após a Copa, nós temos condições de manter o sistema. As vias no dia dos jogos serão interditadas nos arredores da Arena da Amazônia para permitir a chegada segura dos torcedores. Carros serão impedidos de estacionar em um raio de 1 quilômetro do estádio. A Assembleia Legislativa irá disponibilizar o próprio estacionamento para o uso da população nos dias de jogos. Segundo Miguel Capobianco, coordenador da unidade gestora da Copa do Amazonas, 62,9% das obras da Arena da Amazônia já estão concluídas. A previsão de entrega é dezembro deste ano e eventos testes serão realizados a partir de janeiro no novo estádio. Já a reforma do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está 66% concluída, também com previsão de entrega para dezembro de 2013. A Câmara de Vereadores de Santa Isabel do Rio Negro, distante 846 quilômetros de Manaus, deverá ter o regimento interno e a lei orgânica do município totalmente revisados. O trabalho será feito com o apoio da Assembleia Legislativa do Amazonas por meio do Centro de Cooperação Técnica do Interior. Prevenir erros de interpretação e obediência às leis orçamentárias, fiscais e contábeis, atualizar as leis orgânicas e regimentos internos dos 62 municípios do interior do Amazonas, promover treinamento e capacitação aos servidores das casas legislativas em todo o estado. O Centro de Cooperação Técnica do Interior, implantado em fevereiro desde o ano passado, já atende boa parte dos municípios interioranos. O objetivo é um só: oferecer apoio técnico como forma de modernizar as câmaras de vereadores para que assim os anseios da população sejam melhor representados. Com uma população de mais de 19 mil habitantes, Santa Isabel do Rio Negro será o próximo município a receber o assessoramento técnico-jurídico.
O termo de compromisso foi firmado na sexta-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. Toda parceria que a gente puder fazer com o Cecote, na minha gestão como presidente do primeiro biênio, nós vamos fazer, e eu sei que essa parceria é recíproca e que eles precisarem de informação e o que eu puder passar para eles também, tenho certeza que eles estão à disposição para nos ajudar. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, destacou a importância do trabalho realizado pelo Cecote para a população do interior do estado. Nós temos hoje aqui na casa um Cecote com uma dezena de técnicos que tentam melhorar a vida da sociedade, a vida dos municípios dentro dos limites do legislativo, né? Auxiliando as câmaras municipais que muitas das vezes nos municípios menores, nos municípios mais carentes, têm dificuldade em ter um apoio técnico. E é esse apoio técnico que nós estamos disponibilizando aqui para esses municípios. Então o município agora, assinado aí o termo de cooperação entre a Assembleia Legislativa do Amazonas e a Câmara Municipal de Santa Isabel, é mais um passo que nós damos para tentar contribuir com o dia a dia do Amazonas e principalmente com o dia a dia do povo que mora nos municípios do interior do estado. Além da revisão dos documentos das câmaras municipais, os servidores das casas são qualificados em modalidades como lei de responsabilidade fiscal, otimização de comissões técnicas e gestão de gabinete. E até o final de julho, a Assembleia Legislativa deve ganhar um novo portal. As câmaras municipais do interior também vão passar a ter sites, como havia sido anunciado pelo presidente da Alian, deputado Josué Neto, com o apoio do Cecote. A Prodam Processamento de Dados do Amazonas é quem está criando o layout e o novo portal da Assembleia Legislativa. Até o dia 29 de julho, a Prodam já deve repassar o site pronto para a Lean. Uma das novidades será links com subsites para todas as câmaras municipais do estado. Nós vamos estar informatizando as câmaras, nós vamos entregar um portal que é um